Nós estamos na festa de tabernáculos, e tabernáculos nos fala da vinda, da habitação de Deus conosco. O próprio Deus respeita essas festas bíblicas, né? Nesse período, por exemplo, é o período do aniversário do nascimento de Jesus. Jesus nasceu provavelmente no período da festa de tabernáculos. Embora haja uma celebração em dezembro, 25 de dezembro, mas Jesus nasceu no período da festa de tabernáculos. Por quê? Porque Deus respeita as festas bíblicas. E Deus está trazendo uma mensagem para a humanidade. Aliás, toda a ação redentora de Deus acontece nas festas bíblicas. Por exemplo, a lei do Senhor foi dada no período de tabernáculo. De Pentecostes. O Espírito Santo desceu em Pentecostes. Jesus morreu na Páscoa. Jesus veio em tabernáculos. Então, toda a ação de Deus acontece no período das festas bíblicas. Deus estava dizendo à humanidade: eu estou estabelecendo as festas como marcos, para que vocês possam entender que há uma agenda de Deus sendo cumprida na história. Então, nós estamos num período da festa das trombetas, porque as trombetas estão sendo ecoadas para o dia da expiação, que é chamado grande dia do Senhor. Ontem eu falei rapidinho sobre isso, mas hoje eu gostaria de falar do sentido da festa de tabernáculos, um outro sentido, também chamada a festa da colheita. E eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Ainda há um tabernáculo, há uma festa de tabernáculo que nós vamos celebrar. E quando nós celebramos essas festas anuais, nós estamos anunciando essa festa que acontecerá. Mateus capítulo 9, versículo 36 em diante, diz assim a palavra do Senhor: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua obra. A festa dos tabernáculos, ela tem uma representação final do reinado de 1000 anos de Jesus sobre a terra. Esse período de tempo é conhecido na Bíblia como o período do milênio. Então é o período em que Deus estará trazendo descanso sobre a terra. Esse milênio é o verdadeiro tabernáculo, ou o tabernáculo final que nós teremos na terra. E esse é o reinado de Jesus, e esse é o assunto do 20º capítulo de Apocalipse. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Os primeiros versos diz assim, os primeiros 5 versículos dizem assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi também as almas dos que foram decapitados
por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A habitação de Jesus na terra durante 1000 anos. Então esse descanso sazonal da festa dos tabernáculos, ele é descrito em detalhes por toda a Bíblia, mas particularmente pelos profetas lá no Antigo Testamento. É a utopia pela qual o homem tanto lutou, porém ele nunca alcançou, porque ele tentou estabelecê-la sem Deus. Isaías estava ansiando por esse momento quando ele escreveu lá em Isaías 51:11. Isaías 51:11. Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico, alegria eterna coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, riqueza e suspiro deles fugirão. Zacarias 14:16, o profeta Zacarias também vai falar sobre esta festa de tabernáculos como uma festa de celebração e descanso ao Senhor. Então, os sobreviventes, Zacarias 14:16, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém, subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos. Então, na expectativa desse momento glorioso de júbilo na terra, os cristãos estão celebrando a festa dos tabernáculos em Jerusalém desde 1980. A igreja tem descoberto essa realidade e ano após ano ela tem ido a Jerusalém celebrar a festa dos tabernáculos. E esse tempo é um tempo de muita alegria. A cada ano aproximadamente 5.000 cristãos de 100 nações sobem até Jerusalém para celebrar a festa. Veja bem, não é uma festa judaica, ela é uma festa de Jesus, ela é a festa do Senhor. Então esse é o momento em que se celebra. João vai explicar lá em Apocalipse: então vi novos céus e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia, e vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e com ele viverá, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, pois as coisas antigas, ou a antiga ordem, já passou. Agora, aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Apocalipse 21, de 1 a 6. Nesses versículos, João explica que Deus vai transferir o seu lar do céu para a terra. Deus habitará em nosso meio, baixará a cortina sobre o ano final da história humana. Então, a eternidade começará com Deus vivendo no meio do seu povo. Esse é o descanso final pelo qual todos os cristãos estão esperando. Muito bem. E finalmente, no Apocalipse capítulo 22, o versículo 1 ao 5, diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma vez por mês.
As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Eles reinarão para todo sempre. Apocalipse nos fala de tabernáculo. Tabernáculo é quando Deus enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Tabernáculo é quando a justiça de Deus se estabelece. Tabernáculo é quando a verdade de Deus acontece. Tabernáculo é quando o amor se materializa, toma forma. Isso é tabernáculo. Celebrarmos a festa de tabernáculos é dizer e reconhecer que Deus está habitando em nosso meio, que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Nós não estamos falando apenas de uma festa estabelecida ao povo de Israel no Antigo Testamento, mas estamos falando sobre isso, mas não só sobre isso, porque ela não é uma festa de Antigo Testamento. Sabe, irmãos, uma das coisas que me deixa assim triste é quando a igreja para de perceber as mensagens, o significado destas festas e as tornam apenas algo caducado, algo que não tem mais sentido, não tem significado, que não tem mais propósito, não tem mais verdade. E de repente começamos a substituir estas festas por festa junina gospel. Porque tem o gospel, e o gospel então santifica as coisas. Quando nós começamos a substituir as festas bíblicas por festas pagãs, isso preocupa, porque quando o Senhor nos dá essas festas, elas estão escritas na palavra de Deus, elas têm uma mensagem por trás, elas têm um significado por trás, elas têm uma riqueza espiritual por trás, elas abrem os céus e trazem uma revelação de Deus aos homens. A festa de tabernáculos tem essa mensagem, tem esse significado. Nós estamos dizendo nessa noite que Jesus Cristo veio e Ele voltará. Então, quando nós falamos sobre essa festa ela tem um sentido de colheita também. Ela acontece no final dos 7 períodos das festas e durante o período de ano. Ela fecha o ciclo anual do calendário bíblico. Então, é a última festa, a 7ª festa. Ela é marcada por um período de colheita. É agora o período mais forte da colheita de Israel, onde o povo colhia os melhores frutos e apresentavam ao Senhor o dízimo daquilo que eles colheram. Era um período em que havia fartura, onde o necessitado ia ter suprimento, onde o povo poderia agora ter alimento para guardar, inclusive porque havia fartura. Era um período de festa, e até hoje o é, um período de alegria, de celebração, porque os celeiros estão abarrotados, porque o Senhor trouxe o alimento. Irmãos, isso não nos fala apenas de algo que aconteceu no passado, mas também nos fala de algo que Deus está declarando que vai acontecer muito em breve. Por isso, Mateus capítulo 9, preste atenção que Jesus vai falar sobre essa questão de colheita. Mateus capítulo 9, eu li, com vocês? Vamos ler de novo. 36 e 37 e 38. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A colheita é grande.
Jesus estava falando de uma grande colheita. Ele declara que os campos já estavam maduros, que a colheita era abundante, que já estava na hora de haver a colheita. O momento era agora. Aquele momento era o momento da grande e última colheita espiritual que Jesus estava falando. E ele estava falando: começou, o tempo é agora, a colheita é agora, não é amanhã, não é o ano que vem, já começou. E começou como colheita dentre judeus e gentios da geração de Jesus para cá. E é essa colheita, dessa colheita que nós estamos falando. Festa do tabernáculo é a festa da colheita. É a festa em que nós estamos dizendo: olha, o Senhor está vindo, e as pessoas estão reconhecendo Jesus como Senhor. Mas nós estamos vivendo, irmãos, num conflito bíblico aqui agora. Porque se a festa da colheita é essa festa em que nós estamos trazendo gente de todos os cantos, de todos os povos, tribos, línguas e nações aos pés de Jesus para adorá-lo e celebrá-lo, se a colheita significa isso, parece que em contrapartida nós estamos encontrando tempos em que as pessoas estão vivendo completamente alheias a Deus, corações endurecidos, pecados cauterizados no coração, pessoas cada vez mais afastadas de Deus, incredulidade na terra. Então parece que há uma contradição, mas eu quero mostrar para vocês que Jesus, quando falou da grande colheita, ele estava falando exatamente desse princípio. Ora, quando eu vejo esse texto de Mateus, nós acabamos de ler, eu fico imaginando o que Jesus viu para ele dizer: a colheita está pronta. Porque quando eu olho no texto, eu vejo aqui no versículo 36, Jesus falando às multidões, Jesus vendo as multidões, ele estava compadecido porque elas estavam aflitas e exaustas. A multidão estava cansada, a multidão estava esgotada, como na peça aqui, lutar, até não ter mais força. Parece que nós estamos vivendo uma geração que está se cansando, uma geração que está depressiva, opressa, morrendo. Hoje em dia você não pode chegar numa escola e falar o nome de Jesus, porque isso é religião, é quase que pecado você falar Jesus na escola. Mas em contrapartida, é a geração mais depressiva, mais ansiosa, mais cheia de problemas nas gerações. Nós estamos vivendo dias em que a multidão está exausta, que a multidão está cansada, e Jesus olha para os seus discípulos e fala: pronto, agora está pronto, a seara está pronta. O que Jesus estava vendo? O que fez Jesus perceber que aquele era o momento de colheita? Será que Jesus estava vendo um grande avivamento nas sinagogas? Será que Jesus estava vendo uma revolução, um despertamento espiritual em Israel? Será que Jesus estava vendo os sacerdotes se voltarem para Deus? Será que Jesus estava vendo algum movimento de oração nas ruas? Nada disso. A Bíblia não fala que aconteceu nada disso. Nós estamos procurando, esperando um tempo de grande colheita e os campos brancos, e a gente espera isso, a gente espera um despertamento e um avivamento. Mas assim como Jesus estava vivendo o tempo de grande colheita, e num período em que as pessoas estavam aflitas e exaustas, nós podemos também entender que essa verdade, esse princípio que Jesus estava vivendo lá, se aplica para os nossos dias. Jesus, pelo contrário, estava sendo zombado nas sinagogas. Os líderes espirituais do país estavam rejeitando Jesus. Eles estavam questionando até a integridade de Jesus. Uma multidão estava tentando lançá-lo para fora do penhasco. O próprio Cristo repreendeu as cidades de Israel
por elas não se arrependerem diante da sua mensagem. Por isso Jesus vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Tiro, ai de ti, Sidom, ai de ti, Cafarnaum. Jesus estava sempre repreendendo, porque ao invés de haver um despertamento, estava havendo endurecimento de coração. As multidões, elas estavam confusas. Era uma sociedade, irmãos, que estava vivendo um tempo de opressão, de medo, de depressão. As pessoas estavam correndo de um lado para outro, procurando verdades. O rebanho estava disperso. Estavam procurando ajuda em qualquer lugar. As pessoas estavam em conflitos. Havia uma grande aflição. E nesse momento em que Jesus percebe a aflição, ele fala: os campos estão maduros e a colheita é farta. Você acha que essas palavras de Jesus, quanto a uma ceifa madura, se aplicam para nós hoje? Onde vemos evidências de os campos estarem brancos e prontos para serem colhidos. As nações estão de fato se arrependendo. Está havendo um grande mover na nossa sociedade. A igreja está se despertando espiritualmente. Os líderes religiosos estão famintos por um verdadeiro avivamento. Nós estamos buscando novamente o caráter de Jesus e viver os princípios de Jesus. Está acontecendo um grito pela santidade na nossa geração. Sabe, irmãos, eu não tenho percebido isso. Pelo contrário, tenho percebido cada vez mais as pessoas se esfriando, o coração dos homens endurecendo. Eu vejo o pecado cauterizando vidas. Eu vejo a igreja, quando eu olho de uma forma fria e generalizada, a impressão que se dá é que a igreja está se afastando do reino. E aí, eu percebo que nós estamos vivendo o mesmo quadro que Jesus estava presenciando naqueles dias. Em verdade, ao olhar até sobre Jerusalém, Jesus vai chorar, porque não havia nenhum sinal de avivamento em Jerusalém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Vamos olhar esse texto. Lucas 19, versículo 41 e 42. Diz assim. Não é esse. É Lucas 19, isso mesmo. 41 e 42. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virá um dia em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arremessar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Ah, Jerusalém! Jesus não estava encontrando nos dias de grande colheita uma Jerusalém avivada. Jesus estava encontrando uma Jerusalém endurecida, que não estava reconhecendo a visitação de Deus no seu meio. Mas esse era um período de grande colheita. Jesus dá um quadro do que provavelmente será os últimos dias, porque ele faz esse paralelo com os últimos dias. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia lá. Jesus, ao sair do templo, e quando caminhava com seus discípulos, se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer, que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém todas estas coisas são o princípio do fim. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Jesus estava falando de uma perspectiva, não de um avivamento, mas de dureza, de luta. Jesus estava mostrando um quadro não muito bom, mas um quadro tenebroso. Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Veja só, não há uma perspectiva bíblica de um quadro de avivamento, embora aconteçam avivamentos nos nossos dias. Quando a gente fala de grande colheita, muitas vezes estamos na perspectiva de algo sobrenatural acontecer, e Jesus está falando: não, o quadro é de angústia, é de dor, é de perseguição, é de luta, é de sofrimento, é de apedrejamento, é de morte. Porque os dias são maus, o coração dos homens está endurecidos, há aflição no mundo. Jesus estava olhando aquele quadro, aquela multidão aflita, Jesus estava olhando aquela multidão angustiada. Jesus fala: agora sim, é o tempo da colheita. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque esse é o princípio bíblico. Deus sabe que o homem, enquanto ele busca os recursos pela sua própria força, o homem se esquece de Deus. E a forma de Deus trazer a linguagem do reino para o homem é na linguagem do homem. Deus precisa que o homem entre na mais pura e densas trevas, porque no momento da dor, no momento da aflição é que o homem clama por Deus. Não é verdade? Quando a gente está na pior, no desespero, a gente grita: meu Deus! Quando a gente está na bonança, a gente se esquece de Deus. O que Jesus está dizendo é que os homens precisam entrar na tribulação, para que na tribulação seus corações possam ser quebrantados. É por isso que você vai ter em Apocalipse capítulo 16, a história dos 7 cálices da ira de Deus. Porque Deus está falando: eu estou trazendo tragédia sobre tragédia, a fim de que o coração dos homens sejam quebrantados, que os homens possam se arrepender, que haja quebrantamento, que haja transformação. Irmãos, as tribulações acontecem nas nossas vidas para que nós possamos quebrar o nosso coração, para que a nossa cerviz seja quebrada, para que a gente possa dizer: Senhor, eu já não tenho força, eu não tenho vigor, eu estou quebrado, já não há mais força em mim, já não há mais esperança, já estou na aflição e na angústia. Agora, Senhor, vem em meu socorro. O que aconteceu no Egito, vocês lembram? O povo começou a receber tanto fardo do Egito, o povo de Israel, que
eles já não tinham força para caminhar, e eles começaram a clamar ao Senhor: Senhor, já não temos força, a coisa está pesada demais, vem em nosso socorro, dá livramento. É no momento da angústia que nós começamos a clamar ao Senhor. Então, quando Jesus começa a ver a multidão clamando, aflita, Ele fala: agora eles estão preparados. Mas esse é o princípio. Lembra de Gênesis? É nas trevas que Deus faz surgir a luz. É no meio da mais densa trevas que Deus vai dizer: haja luz. Irmãos, quando nós estamos contemplando com os nossos próprios olhos o que está acontecendo com o mundo, as pessoas cada vez mais distantes de Deus, você não precisa acreditar nem no que eu estou falando, basta você ligar a televisão, basta você olhar o quanto que nós estamos envolvidos com corrupções, com violências. O mundo está perdido e mergulhando cada vez mais em densas trevas. E é aí que Jesus disse: é a grande colheita. Há trevas, mas o campo está branco para a colheita. O que eu quero que você entenda nessa noite é que celebrarmos a festa de tabernáculos é dizermos que há esperança nesse caos que nós estamos vivendo, e que o nosso Senhor Jesus está voltando, porque nós estamos vendo dias de trevas e de dores. É que as profecias apontam para esse tempo de dores e aflições, e nós estamos vendo as nações se perdendo. Vocês lembram o que aconteceu, por exemplo, com a Venezuela, agora recente? Diante do caos na Venezuela, sabe o que aconteceu? A igreja se despertou, muitos irmãos foram para as ruas e se colocaram de joelhos nas praças, clamando ao Senhor para que Ele viesse sobre a Venezuela. Irmãos, é no momento da dor, é no momento da aflição, é no momento de densas trevas, que o nosso coração se quebranta e nós começamos a dizer: Senhor, vem. Nós estamos vivendo uma geração de trevas, mas eu quero que você saiba de uma coisa: nós estamos vivendo essas trevas para que a luz de Deus se revele, porque Jesus está vindo, e todas as trevas se dissiparão, porque a luz de Deus está raiando a cada dia. Assim como diz o profeta, aqueles que têm sido luz no mundo, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor resplandece sobre ti, nasce sobre ti. Levanta-te e ilumina, porque há trevas no mundo. Nós estamos vivendo dias de colheita, mas nós precisamos entender que, embora nós não estejamos vendo um avivamento acontecendo na história, no mundo, embora estejamos esperando isso, eu quero que você saiba de uma coisa: o sinal do campo branco não é o avivamento, é a aflição, é a treva, é a dor. Mas Jesus está voltando. E agora, celebrarmos a festa de tabernáculos é dizer: Senhor, obrigado, porque nos tiraste do império das trevas para a tua maravilhosa luz. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, já não estamos mais debaixo do domínio de Satanás, o pecado já não tem domínio sobre nós, porque agora, Senhor, somos teus, e agora, Senhor, podemos revelar a tua luz aos homens. Mas agora Jesus está falando nesse período de colheita, estamos falando de festa de tabernáculos, nesse período de colheita, Jesus fala: rogai ao Senhor da seara o quê? Que mande trabalhadores. Sabe o que Jesus estava dizendo? Poucos são aqueles que têm o coração na ceifa. Irmãos, parece que essa verdade de Jesus ecoa para os nossos dias. Será que o nosso coração está naqueles que estão no campo branco, que está passando da hora de ser colhido?
Ou será que nós tiramos os olhos do campo e começamos a colocar nos problemas, nas nossas dores, nos nossos desânimos, nos nossos, sei lá, na gente? E aí a gente vai colocando os olhos na gente, tirando os olhos do campo, olha o olho na gente. Jesus fala, não, olha o campo, olha o campo, olha o campo, olha o campo. Quem é que tem Jesus como seu Senhor e Salvador aqui? Deixa eu ver. Ele é o seu Senhor, Ele é seu Salvador. Então olha o campo, olha o campo, olha o campo, olha o campo, olha o campo. Está branco, está branco. As pessoas estão precisando de você. Há um mundo que precisa da luz que está sobre a sua vida. Há um mundo que está precisando da sua intercessão, da sua oração, da sua palavra, do seu amor, da sua fé, do seu cuidado. Há um mundo que está precisando da gente. O campo está branco. Olha o campo. Tira os olhos do seu probleminha. Pastor, mas meu problema é muito grande. É mesmo, mas maior é aquilo que Deus está realizando na história. Porque o seu problema vai passar e vai acabar, mas a obra de Deus na terra precisa acontecer até que Ele volte. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Olha o campo. Então Jesus está falando, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores, mande trabalhadores, mande trabalhadores, porque o campo está branco, mas poucos são os colhedores. É festa da colheita, é tempo de convocação, porque como Jesus está voltando, nós precisamos de trabalhadores para a sua seara. Irmãos, nós precisamos voltar os olhos para o tempo do fim. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o campo. Nós precisamos olhar a humanidade novamente. Há trevas na terra. O mundo está se perdendo. E sabe, muitas vezes nós não olhamos mais, falando, não, esse coração é muito duro, eu não vou investir nessa pessoa, não. O coração duro. Não. Invista em gente. Invista em pessoas. Quantas famílias estão passando por aflições e você é vizinho dessa pessoa de repente. Você trabalha com essa pessoa de repente. Eu não sei pregar, pastor. Chegue nela e fale assim, eu tenho orado pela sua vida. Só isso. E ore por ela. Ore pela vida dela. Clame a Deus. Gere amor no seu coração pelas pessoas. Eu quero desafiar vocês a uma coisa para o ano que vem. O ano que vem nós vamos fazer outra festa de tabernáculos. Jesus veio para os aflitos. Jesus veio para os necessitados. Nós vamos fazer uma festa de tabernáculos. Nós vamos chamar todos os necessitados dessa cidade, todo o pessoal em situação de rua, e vamos fazer uma linda festa para eles, com eles. Vamos ou não? Irmãos, a gente não pode brincar de evangelho, não. É tempo da gente começar a fazer isso. Nosso coração precisa se voltar para todo mundo. A gente trata muitas vezes essas pessoas de rua como se fossem realmente lixo. A gente não quer abraçá-las, elas estão necessitadas de amor, de palavra, de atenção. E o que nós fazemos? Quantas famílias estão sofrendo, estão sendo destruídas, estão se matando espiritualmente, e nós falamos, ali é antro do inferno, não vou nem lá. Irmãos, olha o campo, é tabernáculo. Nós estamos dizendo que o nosso rei está voltando, mas muitas vezes não estamos crendo. Jesus está falando, rogue para que Deus mande trabalhadores. E essa está sendo a minha oração. Senhor, manda trabalhadores, porque a seara é grande. Manda trabalhadores, porque a seara é grande. Manda trabalhadores, porque a seara é grande. E eu quero encerrar essa festa nessa noite, convocando você a ser esse trabalhador nessa obra. Eu não sei qual está sendo a desculpa que está no seu coração,
Mas eu quero te falar uma coisa: não é a falta de tempo, não é o monte de problema que você está passando. Você não está nessa terra por causa do seu trabalho, você não está nessa terra por causa da sua família, você não está nessa terra para pagar suas contas e suas dívidas, embora isso faça parte, mas não é por isso que você está aqui. Deus está te conservando vivo nessa terra, porque há pessoas precisando da sua fé, do seu amor e da sua oração e da sua palavra. Olha o campo, olha o campo. A seara é grande. Queria te convidar a ficar em pé. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Jesus está voltando. Que essa festa não seja mais uma festa, mas que seja uma convocação para a sua vida. Você não tem que realizar uma obra por causa da igreja. Você não tem uma obra para realizar, não é por causa de mim. Porque eu passo, irmãos. Sou carne, sou pó. Nada para mim, não tem nada aqui, não tem nada. Não tenho nome, não tenho glória, não tenho poder, não tenho nada, não tenho poder para nada, nada. Estamos aqui por causa dele. A obra é dele, o reino é dele, a glória é dele. Há um mundo precisando de você por causa dele. Precisamos de trabalhadores. Eu quero convocar você que quer se dispor a ser esse trabalhador na obra, a colocar no banco todas as suas desculpas e vir à frente no altar do Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não vou mais me esconder atrás das minhas desculpas. Eu quero me colocar diante do teu altar, porque o Senhor está voltando, o campo está branco, há vidas precisando. Eu quero te convidar, pode vir à frente.